Luto e Perdas Podcast. Eu sou Viviane Chaia. Aqui é um espaço para conversas profundas e sensíveis e trocas emocionantes sobre o perder, viver e morrer. E hoje eu tenho uma satisfação enorme. Claro, vocês já estão acostumados com a minha amiga e parceira dos projetos mais incríveis, Patrícia Neto. Tudo bem. E uma convidada especial chamada Luciana Horta, que é especialista em emagrecimento verdadeiro. Isso é muito importante. E o que tem a ver uma pessoa brilhante em emagrecimento num canal, num podcast sobre luto e perdas? Tem muito a ver, porque existe um processo de transformação muito importante e profundo. E eu gostaria de agradecer a sua presença, Luciana, aqui com a gente. Eu é que agradeço a oportunidade de trazer essa verdade, né? Um assunto desafiador de ser tratado, né? Mas principalmente quando a gente fala de nós mesmos, mas necessário para a gente dar o próximo passo. E então, assim, a gente... esse assunto, ele é delicado, ele é sério, mas a gente não pode deixar de trazer nossa alegria e nossa leveza ao mesmo tempo, espontaneidade, Com né? certeza. A gente estava até comentando isso, né? Sobre como a gente vai falar, né? Então, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória de vida com esse olhar sobre luto, perdas, não obrigatoriamente por alguém, mas sim no seu processo de vida, dos lutos simbólicos também. Vários lutos simbólicos, né? De comida, de hábitos, de comportamentos, de uma vida onde eu briguei contra mim mesma. Eu cheguei na obesidade mórbida, cheguei a pesar 111 quilos e 900 gramas e achei que era o meu fim. Eu estava vivendo um luto vivo de mim mesma, porque eu não me reconhecia mais no espelho. Eu era feliz, sim, mas vivia a felicidade do outro e não a minha. Eu cheguei num ponto onde eu precisei me reconectar para mim e comigo mesmo, para poder ver se eu conseguia uma luz no fundo do túnel, porque eu já estava no automático, eu já estava aceitando idade, eu tentei emagrecer a vida inteira e eu não entendia sobre esse processo de abandonar o que não serve mais para mim e não a mim, né? Uma coisa é separada da outra. O que eu faço, o que eu penso pode mudar, né? A gente não é um ser que nasceu, cresceu para ser determinado aquilo ali. Não, a gente tem tantas oportunidades, o livre-arbítrio tem que funcionar para isso também. Sim. A partir do momento que aquela pessoa não está agregando valor ao seu momento, porque viver com ela, se você está vivendo para ela, hoje a gente vai viver muitos anos e vou continuar empurrando com a barriga, e isso implica escolhas. Isso implica olhares diferentes, uma nova lente para a vida que você quer ter daí em diante, né? Para você. Não é que você quer passar por aqui, empurrando com a barriga ou vivendo de verdade, existindo. Eu costumo falar muito, sabe, Vivi? Que existe o mundo da sobrevivência que eu estava. Eu estava pensando nisso, nessa palavra. O mundo da sobrevivência. Eu trago até um contexto para os meus mentorados, que é um ciclo que adoece, a mentalidade da sobrevivência. Ela te adoece mesmo, né? Porque você faz o que te impõe, faz o que não tem nexo para você, porque você quer um fim, né? Então você faz, simplesmente você faz. E o convite aqui hoje é para essa reflexão de que o mundo da vivência existe, e ele tem momentos desafiadores também. Sim. Né? Lutos, perdas ali dentro também, mas com uma nova perspectiva de enxergar que você está ali soltando o que não cabe mais na sua vida. Não é isso, de certa forma, é viver um luto, é viver uma perda, até porque dá medo, né?
quando a gente fala essa coisa de peso, a pessoa pensa, ai, mais uma dieta, mais um sofrimento. Não, não é sobre isso. É uma oportunidade não de tirar, mas de agregar. E aí sim, ir construindo e desapegando. De que um dia foi bom, mas não funciona mais hoje. Sim. Essa é a minha história. Eu emagreci 54 quilos, precisando sim fazer escolhas para mim e por mim. E o peso que eu tirei não foi do corpo só, né? O peso que eu tiro todos os dias, porque a vida é vivida todo dia. Então, todos os dias eu decido continuar. Eu consigo entender que não é sobre o que acontece comigo, porque tem gente que acha que a minha vida é ganha, né? Essa vida também é boa. Nesses últimos 7 meses, é muito legal falar com você sobre isso, porque eu me sinto num ambiente seguro para ser quem eu sou aqui. Eu perdi o meu pai, eu perdi o meu cachorro, eu perdi o meu tio, eu tive 2 vezes no CTI com a minha mãe, eu fiz um cateterismo. Nossa, Luciana. É muita coisa. Por isso que além de ter que trocar, senão a gente fica preso nesse mundo do sofrimento. Né? Do sofrimento. E o sofrimento existe nos mundos da gente. Mas o que a gente faz com ele? Foi uma escolha que eu fiz na minha vida, lidar com ele e não ignorá-lo. E a única coisa que eu tenho certeza é que eles vão continuar existindo, esses momentos. E quanto mais cedo a gente aprende a lidar com eles, menos a gente depende de prêmios, de alentos. Para quem fala de obesidade, sobrepeso, sabe o que eu estou falando. Muito fácil a gente procurar esse abrigo, né? No prazer da comida imediata, como se ela fosse trazer alguém de volta. Enfim, acabei tocando num assunto real, né, que é necessário, porque eu não estou imune a nada disso, mas aquela Luciana de antes, que provavelmente estaria sofrendo, comendo, remoendo naquela dor, ela não existe mais. Né? Eu sou muito grata a ela por tudo que ela viveu, para eu estar aqui hoje com esse nível de amadurecimento necessário para seguir. Né? Mas eu precisei viver um processo. Eu ouvindo você falar, né, Patrícia, veio na minha mente o que um pesquisador inglês fala sobre o mundo presumido, né? Que a gente cria, né? Ele começa esse mundo presumido na nossa infância. E aí você tinha um mundo presumido na sua infância, que eu conheço um pouquinho a sua história, e quando você fala da obesidade, então o mundo presumido era o da sua família, que era ser magra. Então o mundo presumido era do seu ambiente, só que ele não era congruente com a sua realidade, né? Sim, você disse que as pessoas da minha família eram magras. Eram magras, então o mundo bailarina. Então o mundo presumido ali daquele ambiente seu, porque você tinha, né, você falou que você tinha uma questão de sobrepeso e da obesidade, e aí era muito ambivalente, porque a sua história, a sua vivência era uma, mas a expectativa era outra. Das pessoas. Das pessoas. Queriam que você emagrecesse. Existe pra aquela ser coisa. Igual. Para ter saúde, né? Para ter saúde. Assim, para ser igual também pode ser. E outra, era essa preocupação da saúde mesmo, que na época nem se falava dessa saúde mental. Saúde mental era coisa de... Parece que a pessoa tinha algum problema, né? E não se situava... Era uma saúde física e da estética. Né? Então existia de padrões, né? Isso. E aí, quando você se depara com um seu processo, você vê que não era só a questão da estética, como se fosse da pele para fora. Era da pele para dentro. E talvez por isso não tenha dado certo logo de cara. Logo de cara. Porque fica raso, né? É isso. Quando você não olha as suas questões interiores e as faltas ou os excessos. Eu sempre me senti muito amada, uma criança muito desejada. E nunca consegui enxergar, porque a obesidade, né, a gente que estuda e se aprofunda, tem forte ligação com a mãe, com a maneira que você cresce, né, com as dores que você enfrenta. Eu não lembro de nada escuro, eu lembro de tudo muito colorido, inclusive. E talvez nisso
né, no agrado, porque a comida tem gosto de amor, né? Naquele gosto de carinho, de aconchego. E eu sempre fui muito chorona. Talvez eu fico pensando, né? Porque são coisas tão normais. Para de chorar que eu te dou, né? São coisas tão do dia a dia que a gente nem vê. Ou então, para de chorar e almoça. Né? Para de chorar. Olha que gostoso aqui. Olha que gostoso aqui. Ou não valorizar esse... Não é terapia, não, que a gente tá fazendo aqui. Não, tô adorando isso. Não é, mas é que... Tô adorando o mundo que você me trouxe aqui agora. É que, lembrando também, né, do podcast com Para Quem Sou Eu, né, que também é maravilhoso, eu fiquei prestando muita atenção, né, e buscando ali naquele mundo presumido seu ali da criança, né, tanto do mundo presumido como essa outra... como você se sentia emocionalmente? Você agora falou, eu era muito chorona, porque na nossa geração não existia essa questão da validação da emoção. Né? Engole o choro. Engole o choro. No meu caso, eu também muito chorona. Aliás, eu me identifiquei demais com você, tá? Que bom, a gente se conecta muito, muito, muito. E acho que nós três, né? Mas assim, também era muito chorona. Eu era muito chorona e a minha mãe, né, viva hoje, né? Ela tem 85 anos e eu tava com ela, assim, até hoje, a minha mãe, porque eu sou muito emotiva, principalmente quando fala do meu luto, que é a perda do meu pai, né? Natal, essas épocas são terríveis. Vai ser o meu primeiro Natal. Sinto muito, porque é muito doloroso, né? E a gente se acostumar com quem se foi tão recente e a gente tenta se acostumar ao longo da vida e às vezes se acostumar, ele não acontece. A gente acostuma a ter saudade, a sentir a falta. Mas a gente mudando o tom, né? O tom, mas a gente não se acostuma com quando é uma perda significativa. Né? Porque a gente é enlutado, tem uns lutos. Quer dizer, os lutos só acontecem com perdas significativas. Por isso que é luto. É uma reação que a gente... Né, é uma reação sentida, vivenciada pela ausência, pela perda do outro. Isso por morte, né? Mas vamos voltar, porque eu também vou abrindo as casinhas. Vou a casinha, a janelinha. validação da emoção que a gente estava aqui, isso é bem importante. Também. Voltando. Engole o choro. Engole o choro. E nós não éramos validadas. Eu não era validada pelo meu pai, em termos de choro, porque não validava, mas a minha mãe não conseguia me ver chorando. E ela achava assim... a Vivi é sensível, ela é muito sensível. Eu não você está chorando. Ainda bem que ela falava sensível, porque a minha falava mole mesmo. A Luciana é mole demais. Mas eu não entendia. Eu não entendia. O sensível? Não, eu achava que era mole. Uma crítica. Que eu não era durona como o resto da família. Minha avó falava minha mãe não chora. Chora por quê, né? Outro dia eu vi uma... Agora com netos, né? Vivenciando os netos, então a gente quer fazer tudo. E realmente, né? Com outro entendimento, com mais conhecimento. Aí outro dia um deles falou assim, tá chorando por quê? Precisa chorar? Eu falei, gente, precisa, ele não sabe falar. A criança não sai da creche, sai muito irritado da creche, porque ele não sabe dizer, olha, mãe, meu dia foi um saco, minha professora me botou de castigo, não foi legal, meu amigo me empurrou. Ele não tem condição de explicar o porquê da sua... Cognitivamente, né? Então ele reage, ou ela, enfim. E sabe, muitas vezes podia ser com a comida que eu fazia isso. É isso. Tapando vozes, medos. Lembra que você falou que você me contou da história da Inha Benta? A minha tia achava lindo criança suja de chocolate. A mamãe conta que eu detestava. E eles enfiavam fazendo bico assim pra ficar sujo, sabe? Estimulando. E aí, para ser aceita, porque se o adulto... porque o adulto tá certo, né? Teoricamente. Existe uma obediência da criança ao adulto, né? Não é nem estar certo, é uma obediência. Exatamente, né? E você querendo ser... Eu não gostava, mas é isso. Vai fazer o quê, né, minha tia? Depois que colocou aquele trem lá, é bom. O docinho, né? Eu penso nisso, eu com a minha filha, quando ela fez 1 ano,
Eu lembro que a gente achava divertidíssimo ela falar Pepsi, porque o pai trabalhava e eu punha na mamadeira. É mesmo? E aí a gente fez um bolo de chocolate e eu deixei ela enfiar a mão. Beleza, não tem problema mesmo. Mas é aquela coisa, né, do estímulo para uma coisa que você sabe que não é questão de prazer, é de fazer bem. Beleza, comeu ali o bolo, mas ficar nessa repetição tem que ter o biscoito recheado para a criança. Ah, não, porque eu tô nisso, mas a minha filha precisa disso. Ué, precisa por quê? Se faz mal para você, porque para ela. E é tão automático os comportamentos de uma vida que é desafiador mudar mesmo. Por isso que eu falo da ajuda em grupo, no ambiente seguro, como eu me sinto aqui, de poder tocar nesses assuntos. Porque hoje o mundo tá chato, né? Você não pode falar nada que você é gordofóbico, se é isso, se é aquilo. Poxa, a gente está aqui para resolver temas. Ajudar. Não é agredir, é ajudar. É contar uma experiência que você escuta ali do outro e fala, eu também. Essa também. Sim. Poxa, comigo também foi assim. Ah, não, comigo foi diferente. Olha que legal a sua visão. E isso é uma coisa que a gente custa chegar nesse processo. Primeiro, bate a cara, vai, é recriminado, é criticado. Enfim, uma coisa que eu já aprendi e vivendo os meus lutos é que eu vou ser criticada se eu estiver gorda, se eu estiver magra, de todo jeito eu vou ser. Se eu faço live logo depois que meu pai morreu, se eu não faço live logo depois que meu pai morreu. O mundo é cruel. E por isso, de novo, eu não sempre. Porque é sobre mim, não é sobre o outro. Né? Então, viver esses lutos da pessoa que um dia eu fui, vou contar uma coisa de um luto forte, tá? Que me veio aqui. Eu sou formada em publicidade, em pedagogia, fiz faculdade também, sou professora de inglês, sempre dei aula de inglês, e o meu marido sempre deu muito valor a essa coisa do estudo, até porque ele não teve, foi a oportunidade, não era uma família de bens, mas deixou o bem maior, que é o estudo, de uma boa escola. Então ele sempre deu. E ele vivia me perguntando, você vai estudar o que agora? Mas eu falava, que saco. Nunca nada é suficiente, eu não quero me estudar. Acabou. Já fiz pós-graduação, fiz uma especialização em tecnologia da informação na Federal. Mais, o tempo inteiro, parece que isso que é importante. Olha bem, eu estava presa dentro de uma caixa sem luz. Porque você achar que você é uma pessoa e ponto, acabou aquilo ali, você aprendeu. Não, eu quero aprender mais. Eu descobri isso, não é sobre títulos, mas é sobre bagagem, né? Sobre oportunidade. Então eu tive que deixar essa Luciana de luto, porque ela mudou a opinião dela. Meu Deus, às vezes eu tenho até vergonha, mas eu estou segura para falar sobre isso aqui. Eu não preciso mais estudar, que saco, esse povo foi MBA, né? Não é nesse sentido. É no sentido de estar aberta ao novo todos os dias. Porque o aprendizado é a mola propulsora da vida. Até para você saber que você não quer, que você não gosta. Exatamente. Você precisa de estar aberto, né? E eu precisei deixar aquela pessoa para trás. E hoje a minha fome de conhecer, de saber, é porque foi aí a minha virada. Não foi com mais do mesmo, foi com o novo que eu me oportunizei, né? Nem sei se existe essa palavra. Existe. A palavra, a janelinha, chave, né? A janelinha que abre, aí depois a porta que escancara. Mas é sobre esse processo de vida contínua mesmo. A gente e as conexões que vão se fazendo, né, entre as pessoas, né? A gente aqui, isso gente. Isso é incrível. Uma conversa, onde outras pessoas vão estar escutando, né? E talvez não seja o momento da pessoa, mas escutou aquilo ali, uma amiga que desabafou, ou um parente que está ali, poxa, vou mandar para ela, pode mandar, viu, gente? Isso aqui é para agregar na vida do outro mesmo. Né? A nossa, crescer a partir da nossa dor. O que eu faço com isso? Né? Guardo numa gaveta, porque a gente tem mania de fazer isso, principalmente com o luto. É um assunto velado. Não falar do luto, né? E tem a ver com a validação da emoção. Exatamente, porque os lutos por morte, ou até falar da morte é tabu, morte mesmo, né, da pessoa física é tabu. Das mortes simbólicas nossas,
precisei perder, né? Mas não é deixar a Luciana, aquela Luciana, me transformei numa outra Luciana. Isso é um luto simbólico. E sabe o quê? Não falamos também sobre esses lutos. A gente não nomeia como luto. Todos os dias, então, eu estou em luto. Eu estou sempre buscando melhorar para mim. E nosso ciclo de vida, ele nos leva a lutos que a gente não olha como luto. E a gente talvez não respeite. Como frescura. Frescura. E o nosso ciclo de vida no momento, falando da menopausa, a gente deixa, né, Patrícia, Luciana e Viviane, a gente deixa somos 3 mulheres diferentes, transformadas, porque na ciência os nossos ovários não funcionam mais. Sim. Então, é um luto. Nós não vamos mais procriar. Independente do nosso desejo ou não, né? Não é disso que a gente está falando. Não tem mais jeito. Não, é irreversível. Então, o ciclo de vida, ele é irreversível. A criança, que torna-se adolescente, que torna-se um adulto jovem, que torna-se um adulto, que torna-se um idoso. É irreversível. E a gente não olha para isso. Ou então dá diagnóstico, né? Porque a gente sabe dos momentos de crise, de mudança. E como a mudança do mindset, a mudança do olhar, esses ciclos que você acabou de falar, se a gente for para psicanálise ou se a gente for para medicina hoje em dia, o que você vê de criança medicada nessa faixa de idade, criança, 3 anos, 2, 3 anos, adolescentes, 8, 9, 10, 11, 12 anos. 12 anos medicado. Anos. Por quê? Porque é agitado, porque está muito quieto, porque não fala, ou porque qualquer coisa, porque hoje medica para qualquer coisa, né? E tudo falando a respeito de invalidação de sentimentos. As pessoas não conseguem mais, já não conseguiam, né? E por conta de abrandador, né? E não por ela. Exatamente. As famílias, não é porque aí é polêmico, né? Porque as famílias não estão suportando também. Talvez as famílias esqueceram também as suas adolescências e hoje ou foram tão reprimidas também que repetem o modelo. Repetem o modelo, mas já não sabem como lidar e leva para o médico e fala, como você falou, ele está muito quieto, ele não interage. Ou ele, e aí hoje é uma tendência muito grande também da tela. Então, a gente precisa respeitar, né, antes da tela, né, assim, olhar quem é esse adolescente, ou quem é essa criança, ou o idoso, porque a expectativa de vida cada vez maior, e a gente tem os nossos idosos com 80, 90 anos, com suas questões. Então, é o envelhecer como? Como, né? exatamente. Vamos envelhecer, mas como? Aumentando a bolsa de remédio ou diminuindo? Quanta crítica que vem. Emagreceu porque você faz exercício? Bem, eu faço exercício para não matar uma pessoa, para eu preservar o meu réu primário, né? Eu falo, para eu colocar os meus medos, as minhas ansiedades. Porque se eu fico ansiosa, eu não durmo bem, eu tenho dor no corpo, eu tenho uma tendência a comer mais. Tudo isso é uma forma de luto, de você ressignificar e criar. Né? E quando você falou aí, de aceitar os lutos das fases, né? As fases da vida. Eu tive quando meu pai morreu, parece que de repente eu acordei adulta. Sabe? Com 54 anos, 53. 53 na época, eu fiz 54, ele já tinha ido. Falei, meu Deus, que estranho, com 53 anos eu tô com essa sensação de que só agora eu virei adulta. Né? É porque é um amparo mesmo. Né? O amparo, o papai chamava de filhinho. Fala, era pra eu ser bem mais estragada do que eu sou. É isso, né? Porque aí quem ele fazia você se sentir. Quem era você para ele? Quem ele era para você? Papai, na época do Natal, nós todos moramos fora, só a minha irmã que não mora aqui. Ainda todas as vezes, isso é clássico mesmo, ele falava assim no dia 24, ou dia 25, hoje eu vou dormir igual uma pluma. Por quê, pai?
vocês todos em casa. Que tudo debaixo da terra. Que lindo, gente. Era isso, era essa sensação. Que lindo. Né? Do não cortar laços. Né? Boa e às vezes nem tanto. Porque a gente precisa cortar. A gente precisa voar. E sabendo que tem um porto seguro. Sim. A minha mãe já totalmente prática. Minha mãe fala, enxuga essa lágrima aí. Agora sua família é seu marido, sua filha. Que bobeira. Ela reagiu assim à perda do seu pai? Não. A minha mãe sempre foi assim a vida inteira. Eu falo que se ela não é uma boa atriz, ela é muito bem resolvida. Né? Porque ela sempre falou pra gente, filho pro mundo. Ela nunca teve esse discurso da boca pra fora. Me mandou de intercâmbio. Desapegada mesmo. Não sei nem se será que é defesa? Será que é defesa, Patrícia? Pode ser. Sempre independente, sabe? Aquela mulher forte. Mas eu não era a mulher forte que ela era. Eu queria o colo. Eu não queria ir de intercâmbio. Você não queria ir de intercâmbio? Imagina, eu gostava de dormir na casa das minhas amigas. Meu pai tinha que me buscar toda noite. Ela não me buscava, ele buscava. Ele buscava. Mas você queria que ele buscasse? Você não queria dormir na casa das Não, eu chorava pedindo. Eu ia corajosa, mas eu desistia da coragem. E eu queria voltar para casa. E até certo ponto que isso atrapalhou e ajudou. Né? São dois extremos dentro da minha casa. E eu não acho hoje que a minha mãe não era cuidadosa, não era zelosa, não era amorosa. Era o jeito dela de mostrar amor. Claro. Isso. Escrevia cartas. Aí meu pai vinha com um jeito acolhedor. Minha filha, sua mãe é assim. Minha mãe é assim com quê? Com as minhas amigas não é assim, né? E hoje eu vejo a forma de amar dela era diferente. Ela queria me preparar para a vida. O meu pai queria me tirar. O meu pai queria me proteger da vida. Olha pra você ver. Eu custei a entender isso. Sim. Hoje eu respeito, né, a validação que eu sempre busquei. Quem tem que me validar sou eu. Na vida adulta. E até hoje, né, quantas vezes eu me pego me sabotando porque a minha mãe não viu a minha live. A minha mãe não viu a minha aula. Buscando aprovação, né? É muito forte isso. E hoje eu consigo falar com ela, mãe, eu queria que você visse. Para mim é importante. Isso é super importante. E eu vou contar que foi uma coisa que eu fiz semana passada. Parece que eu emagreci 5 quilos. Quando eu consegui falar isso. Né? Porque eu sinto o orgulho que ela tem de mim, me apresenta para as pessoas, que é essa que é a Lu, da história que eu conto e tudo. Mas eu queria que ela falasse isso pra mim. Sim. Sabe aquela coisa da filha do meu pai? Sim. Que o papai era o que queria andar de mão dada. Minha mãe falava, sempre empreendedora, à frente do tempo dela. Meu pai aposentou, ela abriu um café pro meu pai no shopping. É sempre atento. Quem herda não rouba, né? O fruto não cai longe do pé. Engraçado isso, como hoje eu vejo a importância disso hoje para mim. Quando a gente mudava de país para país, de cidade para cidade, que meu pai ficava lá e a minha mãe falava, minha filha, deixa eu te contar, sua família agora é seu marido e sua filha. Olha que delícia, você vem aqui só na parte boa, só nas festas de Natal, no dia a dia, isso aqui é maçante. Vai lá que você já vai ter problema demais para você resolver. Hoje eu vejo a sabedoria dessas palavras. Com certeza. Do jeito dela. Talvez sim, do jeito dela, até porque foi, assim, fortaleceu as asas para voar, né? Exatamente. Era o lugar, a conjunção, não é bem a palavra, né? A junção, a particularidade do estilo de vínculo do seu pai e o estilo de vínculo da sua mãe fizeram você ir para o mundo. Principalmente ela, né? Principalmente ela, porque esse é o estilo de vinculação que você percebeu. Mas olhando, né, eu não posso deixar de falar do John Bowlby. Não posso. Fala! Porque eu acho que é fundamental, né, uma explicação. Ele é responsável pela teoria do apego. Não sei se você já ouviu falar nos seus estudos. Em inglês é attachment theory.
Porque você manda para estudar sobre isso. E é assim, você vai gostar, você vai entender, vai fazer todo sentido, como está fazendo para mim, ouvir você e falar, isso é apego. Não é apego da palavra apego, que a gente tem essa coisa. Ou uma distorção do que é apego, né? Como se fosse ruim ter apego. Que a gente fala muito do apego, eu tenho apego a esse copo, eu tenho apego a meu cabelo, sei lá. Não é isso. É na ligação, na conexão, no vínculo. Então, tinha que ter chamado teoria do vínculo, mas acabou não sendo chamada teoria do vínculo. Então, a gente, seres humanos, seres vivos, os animais, tem estilo de vinculação. E aí, o Bowlby foi estudar a vinculação dos animais, da relação mãe e bebê, ele trouxe para nós, humanos, como é essa conexão, como é que a gente cria vínculos. Como a gente sente o vínculo criado pela nossa mãe e pelo pai, é o cuidador principal. Sim. E aí o estilo de vinculação da sua mãe, ela é o estilo de vinculação evitativa. Aquela que não tem muita proximidade. E do seu pai tem muita proximidade. Então eles têm um estilo de vinculação próprio deles e você desenvolveu o seu próprio, à medida em que você observava o da sua mãe e observava do seu pai. Eu acho que eu vejo hoje que a minha mãe me preparou para eu viver o luto do meu pai. Eu achei que fosse pior. Eu achei. Sim. A vida segue, a vida... E o meu pai me mostrou que eu posso sentir isso. Então eu juntou, sim. Deu bom, né? E esse casal, o evitativo e o ansioso, o caloroso, eles é o casal. Por mais bizarro que pareça, é o casal. Né? Literalmente, é o seu relato, né? Se compensam, né? Luciana, eu não consegui ver a hora passar, Luciana. Nem. Que conversa deliciosa, Patrícia. Você me convida de novo. Claro! Quantas vezes você vir ao Rio de Janeiro? Já está convidada. Com certeza. E foi um prazer enorme ter essa conversa sobre luto e perdas com você. É isso, conversas profundas e sensíveis e trocas verdadeiras. O luto é um processo para ser vivido. Assim, se eu puder mandar uma mensagem para a pessoa que está vivendo uma situação desafiadora, né, escura, se permita sentir. É importante a gente viver. Agora, é importante a gente não se demorar tanto nesse mundo de lamúria e dor, que a gente não merece isso, não nasceu para isso, que a nossa vida continua. Então, a gente conseguir ver uma frestinha dentro da dor e entender como é que eu posso ser melhor para mim, para eu conseguir ressignificar melhor isso que eu estou sentindo, independente se seja de outra pessoa, às vezes está passando um fim de um relacionamento, um fim de um trabalho, né? Um fim de um ciclo, está querendo melhorar como pessoa. A gente tem que agradecer, tem que viver, tem que seguir, né? Porque a nossa vida daqui para frente, sem ela, sem a gente mesmo, sem alguma situação, mas com a gente. E quando a gente cuida da gente com amor e sem cobrança, mas com direção, né? Que senão a gente fica passando a mão na cabeça da gente demais e não sai. Ai, coitada, negociando. Não. Poxa, a gente cuida tão bem dos nossos amigos, a gente tem uma palavra maravilhosa para todo mundo, por que a gente não tem para a gente? Desse acolhimento necessário com pulso firme, né? Sem ser chicote. Não, pulso firme é mais plausível, até porque você pode ter outra pessoa segurando em você, né? Pedir ajuda. Te ajuda. Não é feio, isso é vida. Eu preciso de ajuda, eu não sou sozinha. Eu sou muito melhor junto do que separado. Mas para eu ser melhor junto, eu tenho que olhar para mim separado também. Então, um pouquinho sobre isso. Um pouquinho de cada. Né? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você, para estar participando desse assunto que
me incomoda tanta gente, mas é tão necessário e libertador que eu saio daqui mais forte. Que obrigada. Bom. Muito obrigada. Obrigada, Paty. Muito obrigada.